Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Hoje é o grande dia. Vamos determinar que a partir de hoje tudo vai melhorar na política, na economia e em todos os aspectos aqui do nosso país. Eu gostaria de convocar a todos para essa terceira oração, unindo a nossa fé, independente da sua religião, mas determinando pela fé de que a partir de hoje venha tudo melhorar no nosso país, em nome de Jesus. Você crê que Deus pode estender a mão dele hoje e visitar Brasília, visitar cada capital do nosso país? Você crê que Deus ele pode? Então, se você crê, vamos unir a nossa fé, tá bom? Antes de ler aqui alguns versículos bíblicos, dê um joinha. Quem já é inscrito, dê um joinha, e sempre que receber a oração, receber o vídeo, dê um joinha e compartilhe com alguém. Quem ainda não é inscrito, então se inscreva, ative o sino para que você possa ficar recebendo as orações, tá bom? Falamos no vídeo anterior sobre a República Velha, né? E agora eu gostaria de falar a partir da Revolução de 1930. Então, logo após que a gente lê aqui, né, Provérbios capítulo 29 e também Mateus 12 e 1 Timóteo capítulo 2, aí eu entro também com a história, né, do Brasil, do nosso país, e aí a gente realiza a oração. Então vamos para a Bíblia. Vamos começando aqui em Provérbios capítulo 29. Diz bem assim, no versículo 2: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, quer dizer, na outra versão diz governa. Quando governa o perverso, o povo suspira. Então, esse provérbio, a gente vê aqui uma grande realidade, que quando se multiplicam os justos, principalmente como esse versículo está apontando para o governo, para o que domina, para os que estão à frente do país. Então, quando são homens justos, homens fiéis, então o país prospera e o povo se alegra. Mas quando é governado por um perverso, é aqui na Bíblia que está dizendo que o povo suspira. E o próprio Senhor Jesus também, ele fala aqui em Mateus capítulo 12, examine comigo aqui, Mateus 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino, quer dizer, todo país, todo governo, né? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E o interessante, quando o Senhor Jesus ele está fazendo essa referência, trazendo essa narrativa, no versículo 4 aqui ele está dizendo: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Quando você vê o versículo após, o 25, que é o 26, diz: se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, o Senhor Jesus, ele está trazendo, ele está colocando esse texto entre dois versículos que é justamente para nos chamar a atenção, nós como intérpretes do Evangelho de Jesus Cristo. Por que que entre o 24 e o 25 e o 26, Jesus está dizendo: conhecendo-lhes os pensamentos, e disse que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Porque ali está dando referência o príncipe deste mundo, Satanás. Você vê que os próprios fariseus, que eram os homens que conheciam a palavra,
a lei, mas não praticava. Quer dizer, os próprios falsos, até quem é falso, entende de que existe Satanás por trás de uma divisão, de uma devastação. Então, o Senhor Jesus, ele conhecendo os pensamentos, como ele conhece o meu, o seu, os pensamentos do poder judiciário, executivo, legislativo, ele conhece os pensamentos de todos. Então, por esta razão, amigos, a gente faz essa convocação para que nós possamos unir a nossa fé. Quando a gente chega aqui em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 3, dizendo assim: antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplica, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, amigos, quando Paulo ele diz aqui em favor dos reis, é porque na época ainda era uma época monárquica. Hoje nós vivemos nesse regime democrático, onde são os três poderes, poder executivo, legislativo e o judiciário, que os três poderes, unânime, têm que se unir para governar bem o nosso país, mas infelizmente não é isso que a gente tem visto, a união, a harmonia entre os poderes para fazer o nosso país prosperar. Um país como é o Brasil, e ele está ainda entre os países em desenvolvimento. Isso é uma vergonha diante das riquezas naturais, diante da potência que é o nosso país. Então, amigos, nós falamos no primeiro vídeo, pedindo oração, falamos sobre o Brasil colonial, Brasil imperial. Quando foi nesse último vídeo que eu fiz, falamos do Brasil República, República Velha República, a Primeira República, e agora nós vamos falar sobre dessa grande revolução a partir de 1930. Somente para que você tenha uma ideia de que nosso país sempre foi luta, os brasileiros lutando. E se a gente lutar, mas se não fazer com que a mão de Deus, o poder de Deus se manifeste sobre nós, toda a nossa luta será em vão. Eu estou aqui procurando mostrar para você justamente de que não adianta nada a gente lutar se não colocar Deus em primeiro lugar, pedindo a Ele, orando a Ele, para que Ele venha abençoar a nossa nação. A Revolução de 1930 é considerado o acontecimento da história do período republicano brasileiro que pôs fim à chamada República Velha. E mais do que isso, foi o acontecimento que também deu fim às articulações políticas entre as oligarquias regionais do país, que quase todo o tempo dessa República Velha era justamente essas oligarquias, essa união de fazendeiros, de pessoas que tinham maiores e melhores condições, e eles se reuniam para eleger aqueles que eles determinavam. Uma vergonha também, não dando direito a todos os brasileiros a votarem. Mulher não podia votar, e só quem podia votar era quem tivesse condições financeiras. Quem não tivesse uma renda com mais de 100 mil réis não votaria. Outra vergonha. Então essa revolução foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado conhecido como golpe de 1930, que depois o presidente da República na época era Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, e impediu a posse do presidente eleito, foi o Júlio Prestes, e pôs fim à República Velha. E para completar, com a quebra da Bolsa dos Valores lá de Nova York, que ocorria em 1929,
iniciou essa crise econômica de escala mundial, esmagando todas as economias, com todas as participações dos mercados internacionais. Caso do Brasil, suas exportações de café. Então, no 1º de março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, que deram a vitória ao candidato governista, que era o presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, ele não tomou posse, em virtude do golpe de estado, desencadeado no dia 3 de outubro de 1930, e foi exilado. Assim, Júlio Prestes passou a ser o único político eleito presidente da República do Brasil pelo voto popular a ser impedido de tomar posse. E Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha no Brasil. E aí vem os efeitos da Revolução, não demora a aparecer. Ainda em novembro é criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, afirmado o caráter trabalhista no planejamento político de Vargas, que governava por decretos. E a nova Constituição só é aprovada em 1934, a chamada Constituição de 1934, depois de forte pressão armada social da Revolução Constitucionalista de 1932. E a estrutura do Estado brasileiro modifica-se profundamente depois de 1930. Getúlio Vargas, 3 anos e meio depois, decreta uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, que instaurava no Estado Novo. E a partir da Constituição de 1937, o regime centralizador, por vezes autoritário, do getulismo, ou a era de Vargas, né? O balanço da Revolução de 1930 e de seus 15 anos de governo por Getúlio foi feito no Dia do Trabalho de 1945, em um discurso feito no Rio de Janeiro. Tivemos o período da ditadura militar, a partir de 1964, e a nova república, ou a Sexta República Brasileira, né? É o período da história do Brasil, que se seguiu ao fim da ditadura militar aos dias atuais, até os dias atuais. Então, o Brasil era governado desde 1964 por uma ditadura militar caracterizada no campo político pela repressão política e no campo econômico pelo desenvolvimentalismo. Na década de 1980, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrou em decadência quando o governo não conseguiu mais estimular a economia e controlar a hiperinflação crônica e os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza. E aí vem a transição do governo Tancredo Neves e o governo Sarney. Apesar de eleito, né, Tancredo Neves não chegou a assumir o seu cargo devido a essa complicação da sua doença, que quando foi no dia 21 de abril, o porta-voz da República anunciou o falecimento oficial do presidente Tancredo Neves. Muito bem, aí vem os governos, ficou Sarney como substituto, aí veio o governo Collor, depois do governo Collor Itamar Franco, depois o governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo de Lula, o governo de Dilma, o governo de Temer e agora esse governo que nós estamos vivendo do Bolsonaro. E assim é luta, amigos, muita luta, para que possamos fazer um país melhor. Então eu trouxe esses tópicos da história do nosso Brasil, politicamente falando e economicamente falando, justamente para que você venha entender de que se Deus não estender a mão, se Deus não abençoar, em vão vai ser a nossa luta, o nosso trabalho. Então, independente da sua religião, vamos unir a nossa fé e orar para que nesse dia de hoje, a partir de hoje em diante, Deus
venha poder guiar esses homens, eles darem abertura para Deus guiar, para Deus abençoar e fazer com que a nossa nação venha desfrutar de uma vida melhor. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, nós determinamos durante esses 3 dias, orando e clamando pelo nosso país, meu Deus. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor envie os Teus anjos, meu Deus, lá na Avenida Paulista, lá em Brasília, meu Deus, em cada capital da nossa nação, Senhor, nas grandes cidades, nas ruas, nas praças, aonde tiver uma manifestação, aonde tiver um movimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, repreende esse principado, essa força satânica que causa divisão, dissensão e desunião, meu Pai. Em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e determinamos agora que o principado, potestade, as forças espirituais do mal sejam repreendidos, amarrados e acorrentados em o nome de Jesus. Se você puder levantar a sua mão aí, você que está orando comigo, levante sua mão e diga: ó Deus, envia anjos, envia exércitos de anjos, meu Deus, para o nosso país nesse dia e dá livramento, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, amém. Eu incluo nesta oração todos vocês que estão dentro desse canal, sua família, a minha vida, minha esposa, meus filhos, toda a minha família, todos nós determinamos a bênção de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amigos, distribua aí, envia aí esse link, compartilhe com familiares e amigos, para que nós possamos formar uma corrente de oração forte nesse dia de hoje, e nós iremos ver o resultado nas famílias, na sociedade brasileira, em o nome de Jesus, tá bom? Você que ficou comigo até agora, que não é inscrito, se inscreva, dê um joinha, ative o sininho para poder você receber os próximos vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome do Senhor.